Boa tarde a todos, mais uma vez, com muita alegria, com muita gratidão a todos. Nós estamos juntos para aprendermos uns com os outros. Meus irmãos, vocês viram ontem? Eu estava passando o vídeo, aí no final, não sei, deu um problema no celular, parou o vídeo. Aí eu falei, eu vou consertar uma consertada e aviso aos meus amigos que foi o celular que parou, não sei se apertei algum botão que não devia, mas eu passei a lição. Meus irmãos, hoje nós vamos voltar ao filósofo Mário Sérgio Cortella, porque como aprendemos uns com os outros, a filosofia nos ensina muito, não é, meus irmãos? Ai de nós se não existisse, não é? A filosofia, né? Grandes mestres nos trazendo suas lições, seus estudos, não é? Para todos melhor viverem nesse planeta, não é mesmo? E eu escolhi uma lição, foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo, como dizia o Chaves, o nome da lição. Mas eu quero falar, antes de passar a lição, desse livro do Mário Sérgio Cortella, com o título Não se Desespere. E ele escreveu na contracapa uma lição maravilhosa que eu quero passar para vocês. Não se desesperar, ir em busca do bem viver, acolher instantes deliberados de paz interior, sentir essa prazerosa sensação mental, ainda que provisória, na qual há uma aparente suspensão do fluir do tempo, permitindo um distanciamento das aflições cotidianas e uma recusa momentânea às perturbações que o existir nos oferta. Piegas? Não, romântico, impregnado de poesia e aspiração vivificante, enfadado com as obviedades pretensamente consoladoras. E entre parênteses ele coloca, e efetivamente confortantes, tais como a vida é assim ou o que é que a gente pode fazer. Mas não é nenhuma dessas duas que eu quero passar hoje, eu vou passar aquela que eu falei e depois eu passo essas duas também. É por isso que a sagacidade hebraica presente no Talmud foi certeira ao ensinar que há 3 tipos de pessoas cuja vida não merece esse nome: as de coração mole, as de coração duro e as de coração pesado. Coração mole a ponto de adiar a premência dos cuidados com a vida. Coração duro a ponto de negar com arrogância que os cuidados sejam iminentes. Coração pesado a ponto de urdir lamentações evasivas, deixando de usufruir o valor de que cuidados com a vida não são um encargo, mas isto sim, um patrimônio. E falando em nosso Pai Criador, que nos deu essa vida, não é, meus irmãos? Para vivermos os momentos felizes e os momentos de provação com Ele. Com Ele nós passamos, com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós passamos todas essas turbulências tranquilos, serenos, não é? Não se desesperando. Mas então, eu vou agora para a lição, né? Foi sem querer, querendo. A ética pressupõe a liberdade. Lembramos sempre. A ética pressupõe a capacidade de decidir, de escolher e de julgar. Porém, os que estivermos aptos a decidir, todos os dias vivemos dilemas éticos. Existem os dilemas éticos e os conflitos éticos. O que é um dilema ético? É quando eu tenho de escolher entre 2 coisas que desejo, mas só uma delas é eticamente saudável. Por exemplo, a primeira, eu quero ir a algum lugar com a carteira de habilitação vencida. A segunda é, eu não quero infringir a lei. As 2 coisas você deseja, mas uma delas iria desviá-lo do correto.
Já o conflito ético é quando eu desejo duas coisas, ambas aceitáveis, mas eu só posso escolher uma. Deixa eu virar aqui o livro. A página aqui, porque eu estou sentada na cadeira e às vezes fica um pouquinho difícil de virar, mas com jeitinho, não se desespere. Está tudo certo. Continuando. Exemplo. Hoje à noite eu quero encontrar a minha esposa e ficar com ela, mas também tenho um convite para ficar com os amigos. As duas coisas eu desejo. As duas são eticamente aceitáveis. Vou ter de escolher uma delas. Eu não tenho obrigação em relação a nenhuma delas. Desse modo, outra coisa é o dilema. Todo o tempo, você e eu vivemos dilemas e conflitos éticos, e isso nos testa, obriga a assumirmos posições e transparências. Nós somos colocados à prova eticamente de maneira contínua. Por exemplo, passo ou não pelo semáforo no vermelho. Meu genro me oferece carteira de estudante e aos 55 anos aceito porque pago meia entrada, mas eu não sou mais estudante. Mas eu tenho vontade de pagar meia, porque eu economizo. Comprar ou não um produto pirata? O produto pirata dá emprego em outro país, não paga imposto e ainda, às vezes, favorece o tráfico de arma e de droga, porque pode vir no mesmo container. Ah, mas é mais barato. Compro ou não compro? Você chega a um escritório ou consultório e o profissional diz: com ou sem recibo? Essa é uma questão difícil. A manutenção da ética íntegra depende dos seus princípios. Nunca nos deixaremos de ter dilemas quando fizermos a opção errada. Seja no dia em que colamos na escola em vez de estudar, seja quando dissemos algo a alguém só para brincar com ele e humilhá-lo. Quantas vezes, quando jovens ou crianças, tripudiamos sobre a outra pessoa e até como adultos aproveitamos oportunidades para fustigar o outro. Quantas vezes nos casais um ofende o outro, sabe que vai machucar a outra pessoa, mas faz de propósito. Ética é escolha, ética é decisão. Portanto, é inaceitável alguém dizer: olha, eu por mim não faria, mas como sou professor, tenho de fazer. Eu por mim não faria, mas como sou chefe, eu tenho de fazer. Ora, eu não sou eu e uma função. Se eu sou uma pessoa inteira, não posso dizer eu, por mim, não te reprovaria, mas como sou seu professor, eu, por mim, não te colocaria de castigo, mas como sou seu pai, isto é equivocado. Eu não sou eu e um pai, eu e um amigo, eu e um chefe, eu e um professor. Eu sou eu. Eu por mim não faria? Então eu faço. Ou eu tenho integridade, aí entre parênteses, uma pessoa que não tem duas caras, fecha o parênteses. Ou eu não sou inteiro. Então, ou eu tenho integridade, ou eu não sou inteiro, né? Tirando esse parênteses que ele colocou. A partir de uma determinada idade, e quando tenho sanidade, posso decidir. Por exemplo, a droga me coloca num determinado estado em que perco a minha capacidade de juízo, mas ela não tira a totalidade de minha responsabilidade. Tanto que, se cometo um deslize do ponto de vista legal, tenho consumido droga ilegal ou droga legal, como é o caso do álcool, não posso argumentar que sou inocente. Eu posso dizer que não tinha a intenção de fazer aquilo,
mas continua a culpa e a responsabilidade. A ética está conectada ao território da liberdade e da capacidade de escolha. Por isso, vale a clássica brincadeira que o Chaves fazia naquela série de televisão que as crianças sempre curtiram e os adultos também, entre parênteses, meio escondidos, fecha parênteses, em que ele dizia: foi sem querer querendo. O nosso sem querer é muito querendo também. Nosso sem querer é muito querendo também. Então, nós vamos querer muito fazer o bem, nós vamos querer muito ter fé no nosso Pai Criador, nós vamos querer muito amarmos uns aos outros, nós vamos querer muito seguir o Evangelho do Mestre Jesus, seguir os passos do Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E jamais vamos nos desesperar. Achei linda essa lição e por isso está aí, meus irmãos, para estudarmos, né? Para nos colocarmos, né? Em reflexão e seguirmos adiante o nosso caminho, porque os ensinamentos são eternos. Então, um ótimo sábado, fim de sábado para todos, não é? Com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, com muito Jesus no coração, para sempre decidirmos pelas coisas certas, porque com Jesus nós venceremos sempre. Então, fiquemos na doce paz, coloquem um joinha no nosso canal e nós vamos nos despedindo aqui de novo com as nossas lindas, lindas folhagens aqui nos dizendo: Deus, nosso Pai, nos dá tudo de graça. Esse verde maravilhoso que ajuda na nossa respiração, né? Que nos deixa tão felizes, tão alegres. E assim é, até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal. E vamos prosseguindo sempre aprendendo uns com os outros. E assim é.